da Silva. E como eu disse em todos os outros vídeos, eu estou aqui para desmascarar as doutrinas que os padres e os pastores têm ensinado até hoje. No primeiro vídeo nós mostramos que o nome do Eterno é Yahweh e que o nome do seu filho não é Jesus, é Yahushua. No segundo vídeo nós falamos sobre a doutrina do dízimo. Hoje nós estaremos falando sobre a doutrina da hierarquia dentro das denominações. Nós estaremos mostrando que essa doutrina é uma doutrina herética e maligna. Tudo que os pastores têm ensinado até hoje são, na verdade, doutrinas heréticas e malignas. E através das escrituras sagradas nós estamos provando isto. E nós vamos estar provando que mais essa doutrina, a doutrina da hierarquia dentro das denominações, é uma doutrina herética e maligna. Portanto, se você é uma pessoa que tem compromisso com a verdade, você não pode deixar de estar assistindo esses vídeos que nós estamos lançando no YouTube. Hoje nós estaremos falando sobre essa doutrina maligna, a hierarquia. Portanto, se você é uma pessoa que tem uma Bíblia nas suas mãos, você pode nos acompanhar neste estudo. Gostaria de estar abrindo no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 41. Aqui diz assim: ouvindo isso, os 10 começaram a indagar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Yahushua lhes disse: sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que entre vós quiser ser grande, seja o servo. E aquele que quiser ser o primeiro dentre os vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Portanto, aqui nós vemos o Messias dizer: os reis da terra governam sobre os menores com autoridade, mas no meio de vós não haverá tal coisa. Lá os maiores governam sobre os menores. Lá o presidente manda para o governador, o governador para o deputado para o prefeito e assim por diante. Mas ele disse: no meio de vós não haverá tal hierarquia. Nós sabemos que no meio da polícia também existe uma grande hierarquia, aonde começa lá em cima pelo general e vem descendo até chegar no soldado raso. Mas nós sabemos que isso não pode haver no meio da igreja, porque o Messias disse: lá é dessa forma, mas no meio de vós não será assim, porque o maior será servo do menor. Porque o Filho do Homem, que era ele, não veio para ser servido, mas para servir. Era o próprio Messias quem servia os demais apóstolos. Era ele quem lavava os seus pés, era ele quem os servia. Ele, sendo o mestre, servia os menores. E então foi isso que ele nos ensinou: no meio de vós não pode existir uma hierarquia, porque a hierarquia é aonde os maiores governam sobre os menores. É isso que significa a palavra hierarquia, e nós vamos adentrar neste estudo de agora para frente. Portanto, se a questão é essa, se o Messias nunca quis uma hierarquia dentro da igreja, por que essa doutrina maligna? Por que essa hierarquia hoje se encontra dentro do cristianismo? Gostaria de trazer para você o significado da palavra Nicolaítas. Já estarei falando sobre isso. Primeiro eu gostaria de mostrar o porquê dessa hierarquia dentro das denominações evangélicas. Abramos as nossas Bíblias no livro de Efésios capítulo 4, versículo 8 em diante. Efésios capítulo 4, versículo 8 em diante. Você que tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz assim: por isso é que se diz: tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O versículo 11 diz: e é ele que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, ou seja, mestres, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo do Messias. Portanto, a doutrina da hierarquia
muitos usam esse texto para mostrar que deve-se existir uma hierarquia dentro do cristianismo. Mas isto é algo maligno, isto é algo que vem de Satanás. Aqui não se está falando em uma hierarquia, aqui se está falando em dons. No capítulo 4, versículo 8 diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e concedeu-se dons aos homens, a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros pastores e mestres. A tradução original é apacentador, apacentadores e mestres. Você pode observar que aqui não se encontra a palavra presbítero, aqui não se encontra a palavra bispo. Por quê? Porque a hierarquia dentro das denominações surgiu em torno de uma confusão feita em cima da palavra presbítero e da palavra bispo e da palavra pastor, que hoje a tradução correta é apacentador, nós sabemos disso. Portanto, os homens começaram a achar que o presbítero era uma classe de pessoas e que o bispo era outra classe superior. Eles começaram a achar que o presbítero era um e que o pastor era outro, sendo que tudo na verdade significam uma só coisa. O presbítero, o bispo, o apacentador, o ancião, tudo representam uma só pessoa. E nós vamos ver isso dentro da própria Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versículo 17, e nós estaremos lendo. Ali diz assim, Atos capítulo 20, versículo 17, diz assim: de Mileto mandou emissários a Éfeso para chamarem os presbíteros daquela igreja. Vamos dar continuidade. Atos capítulo 20, versículo 28 agora. Estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de algo. Portanto, aqui nós vemos duas palavras, presbítero e bispo. E nós vemos que esses dois significam uma só coisa, são uma só pessoa. Veja bem, Paulo chegou até Éfeso e mandou chamar os presbíteros daquela igreja. Por que ele não mandou chamar o pastor daquela igreja? Porque não existe essa questão de pastor na frente da obra, e eu estarei falando sobre isso. Ele mandou chamar os presbíteros, porque quem está encarregado de tomar conta de uma obra em uma localidade são os presbíteros, e não um só homem, e não só um pastor. E ali no versículo 28 ele nos mostra que os presbíteros são os próprios bispos. Ele diz: o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de algo. Ou seja, os presbíteros do versículo 17 são os mesmos bispos do versículo 28, mostrando que não pode se separar um do outro. Mas o que foi que os pastores, os líderes das denominações fizeram? Eles separaram o bispo dos presbíteros, eles separaram os presbíteros dos pastores, e eles fizeram isso para criar-se uma hierarquia dentro das denominações evangélicas, e isso é maligno. Eles não conseguem ver que o presbítero, que o pastor, que o ancião, que o bispo são todos uma só pessoa. Não existe, não se pode separar um do outro, porque todos são a mesma pessoa. Os presbíteros eram constituídos para tomarem conta de uma igreja em uma localidade. Jamais foi colocado um só homem na frente de uma igreja para liderá-la, porque o líder, o cabeça da igreja, chama-se Yahushua. Ele é o cabeça do corpo, e você não pode colocar um homem na frente da igreja, porque ele estará tentando roubar o lugar do Messias. Portanto, Yahushua é o cabeça do corpo, e quem tomava conta de uma igreja em uma localidade eram os presbíteros e não um pastor. Veja na sua Bíblia em Atos capítulo 14, versículo 23, ali nós podemos ver Atos 14, versículo 23, o que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo disse aqui, diz assim: em cada igreja designaram presbíteros, e depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos a Ial, em quem tinham crido. Portanto, aqui foi colocado presbíteros em cada igreja. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 5, diz que foi colocado presbíteros em cada cidade, porque em cada cidade havia apenas uma só igreja. Mas a questão é a seguinte: quem cuidava de uma igreja em uma localidade era os presbíteros, e não um só homem, e não um pastor. Porque a igreja primitiva entendia
que o apacentador, aquele que cuida do rebanho, é somente um, Ialroxo. No Velho Testamento era Ialro, mas Ialro nos deu o Messias como apacentador, como cabeça do corpo. Ele é quem deve encabeçar a igreja e não um homem terreno. Vamos lá, vamos dar continuidade nesse estudo. Portanto, assim fica claro, quem cuidava da obra eram os presbíteros, e os presbíteros era os próprios anciãos, era o próprio bispo. Todos significam uma só pessoa, os presbíteros. Os presbíteros, na verdade, são os próprios bispos, na verdade, são os próprios anciãos. E nós podemos estar lendo no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, o que o próprio Pedro diz. Ali Pedro diz que ele, sendo presbítero como os demais irmãos. Portanto, Pedro era presbítero. Quando ele estava em uma localidade, ele exercia a função de presbítero. Quando ele estava pregando o evangelho de cidade em cidade, ele estava exercendo a função de apóstolo. Qual que é a função de apóstolo? Fundar a igreja. A palavra apóstolo significa enviado. O Messias foi o primeiro apóstolo porque ele foi enviado do céu para a terra.